Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao simulado comentado Preparatório Radiologia na Prática. Esse simulado que eu preparei com muito carinho para os alunos que estavam presentes no EMPRORCE, que foi o Encontro de Profissionais da Radiologia do Ceará, promovido pelo CETA, que é o Centro de Educação Técnica e Tecnológica, do meu querido amigo professor Milton, que me prestigiou com esse convite para participar do Entorce de 2022. Tive o prazer de estar aí em Fortaleza com vocês, participando desse evento, com uma palestra bem bacana sobre preparação para concursos públicos. E um dos pilares da preparação é a prática. E como o tempo da palestra era bem curto, não era possível desenvolver esse simulado ao vivo com vocês, eu tive a ideia de preparar esse simulado de forma online para que a gente possa praticar um pouco juntos. Então, se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Preparei esse caderno com 50 questões preparadas com muito carinho, baseadas em provas e editais de concursos públicos pelo Brasil. E agora a gente vai dar início ao comentário dessas questões. Como são 50 questões nesse caderno, para não ficar uma aula muito cansativa, eu irei dividir em duas etapas com 25 questões cada uma. Daremos início, então, aos comentários do nosso simulado, iniciando com a questão de número 1. Os efeitos radiobiológicos podem ser classificados em função da dose e forma de resposta, como alternativa A, hereditário e estocásticos, alternativa B, determinísticos e imediatos, alternativa C, estocásticos e determinísticos e alternativa D, tardios e determinísticos. Gabarito da nossa questão de número 1, turma. Letra C. Efeitos estocásticos e determinísticos. Os efeitos radiobiológicos ou efeitos radioinduzidos podem receber denominações em função da dose e forma de resposta, em função do nível de dano e ainda em função do tempo de manifestação. Assim, em função da dose e forma de resposta, são classificados em estocásticos e determinísticos, em função do nível de dano, em somáticos e genéticos, e em função do tempo de manifestação, eles podem ser classificados em imediatos e tardios. Portanto, questão número 1, gabarito, letra C. Questão número 2. Na rotina de abdômen agudo, realizamos a incidência decúbito lateral esquerdo quando o paciente não consegue ficar em ortostático, ou seja, em pé. Assinale a alternativa correta diante da necessidade de ser o decúbito lateral esquerdo, ou seja, por qual motivo é necessário fazermos um decúbito lateral esquerdo? Alternativa A. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do pâncreas, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. B. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior esquerdo, longe da bolha gástrica. C. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. E a alternativa da letra D, a posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior esquerdo, longe do baço. Turma, para resolver essa questão de forma bem simples, basta fazermos uma rápida revisão de anatomia. Nós sabemos que o abdômen ele é dividido em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. No quadrante superior direito, eu tenho o fígado e a cabeça do pâncreas. No quadrante superior esquerdo, eu tenho o estômago, eu tenho a cauda do pâncreas e eu tenho também o baço. Isto posto, pessoal,
fazendo a análise da alternativa A, eu vejo que ele está correlacionando o pâncreas ao abdômen superior direito, e é incorreto. Pelo seguinte, o pâncreas ele está presente tanto no quadrante superior direito quanto esquerdo. Lembrando, quadrante superior direito eu tenho a cabeça do pâncreas. Quadrante superior esquerdo eu tenho a cauda do pâncreas. O fígado, como bem dissemos, ele está presente no quadrante superior direito, o que já nos faz anular a letra B e também a letra D. Chegamos então ao gabarito da questão número 2 como a letra C. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. Nesta imagem ilustrativa, nós poderemos visualizar isso ainda melhor. Se eu traçar aqui de forma bem grosseira, tá? Os quadrantes abdominais, nós temos aqui o quadrante superior direito, onde eu tenho o fígado, e a cabeça do pâncreas, quadrante superior esquerdo, onde eu tenho a cauda do pâncreas, o estômago e o baço. No estômago eu vou ter a bolha gástrica. Então, turma, quando eu coloco o paciente em decúbito lateral esquerdo, a visualização do ar intraperitoneal livre será muito mais clara, porque esse ar tenderá a subir e estará visível na região do quadrante superior direito, na região do fígado, longe da bolha gástrica. Estará no quadrante inferior esquerdo. Portanto, turma, questão de número 2, gabarito, letra C. Questão 3. O filamento emissor de um tubo de raio-x é um componente que, quando aquecido, emite elétrons pelo efeito termiônico. Em geral, os equipamentos convencionais possuem 2 desses filamentos. Um menor, conhecido como foco fino, e outro maior, conhecido como foco grosso. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Alternativa A. O filamento maior normalmente é escolhido quando se necessita de detalhes na radiografia. B. O filamento menor produz um feixe mais estreito que atinge uma região menor do ânulo, podendo assim gerar imagens de maior resolução. C. O foco grosso normalmente é selecionado em exames de mãos e punhos. E D. O foco fino é escolhido quando são necessárias exposições com alto MAS, em exposições com menor tempo possível. Bom, pessoal, então nós temos 2 filamentos no cátodo, que é o polo negativo, que é quem irá emitir o feixe de elétrons. No filamento menor eu tenho um foco fino, ou seja, eu tenho baixo poder de penetração, mas eu tenho maiores detalhes. No foco grosso eu tenho um alto poder de penetração, mas eu tenho menos detalhes. Então, analisando as alternativas, gabarito da questão número 3 é a nossa letra B. A letra A, quando diz um filamento maior é escolhido quando se necessita de detalhes na radiografia, está incorreto. Da mesma forma, quando diz que o foco grosso, o mesmo filamento maior, é usado para mãos e punhos. Região onde eu tenho ossos pequenos, principalmente no punho, eu tenho ossos pequenos, uma grande quantidade de ossos, inclusive, onde eu preciso ter mais resolução. Por isso eu utilizo o foco fino. Na letra D, quando ele diz que o foco fino é escolhido com exposições de alto MAS e menor tempo possível, são informações completamente opostas, né? Não tem como eu ter um alto MAS, que é a miliamperagem por segundo, ou seja, eu tenho maior tempo, e ao mesmo tempo aqui eu ter menor tempo, né? Não faz sentido. Portanto, questão 3, gabarito, letra B. Questão de número 4. O feixe de raios-x se origina no alternativa A, cátodo, alternativa B, ânodo, alternativa C, filamento e alternativa D, capa focalizadora. Essa daqui pega muita gente, pessoal, mas com um mínimo de análise que a gente fecha a questão. Vamos pensar na ampola de raios-x.
né, que forma os raios X. Como que inicia o processo? Nós temos polo negativo e positivo. Polo negativo é o cátodo, polo positivo é o ânodo. No cátodo eu tenho o filamento, que é aquecido. Esse filamento está envolto por uma capa focalizadora para evitar que haja dispersão desses elétrons, certo? Então, esse filamento é aquecido. A partir desse aquecimento são gerados elétrons, elétrons esses que serão emitidos para o ânodo. Quando chega ao ânodo, a gente tem ali o processo de freamento, gerando aproximadamente 99% de calor, mas aquele 1% aproximadamente são raios X. Então, a formação dos raios X, a origem dos raios X, se dá no ânodo. Questão de número 4, gabarito, letra B. Questão de número 5. O exame radiográfico mais comum para avaliação dos pulmões é a radiografia torácica, que consiste em uma incidência póstero-anterior, PA, e uma lateral esquerda. Os termos PA e lateral esquerda se referem a: alternativa A, posição do paciente, B, tempo de exposição, C, direção do feixe de raios-x e D, posição do receptor de imagem. Turma, muita atenção ao que se pede no enunciado. Muitas vezes o enunciado te traz a resposta. Dica: a banca muitas vezes vai colocar na letra A o que ela quer que você responda, para te induzir ao erro. Nessa questão, o enunciado é muito claro quando ele diz em incidência, PA e lateral. Pessoal, quem incide é o paciente ou o feixe de raios-x? Quem incide é o feixe de raios-x. Então, quando eu falo em incidências PA e lateral, eu estou me referindo à direção do feixe de raios-x e não à posição do paciente. Questão número 5, gabarito, letra C. Questão 6, outra questão que requer atenção. Questão fácil, mas que pode induzir ao erro. As costelas verdadeiras vão, alternativa A, do primeiro ao 12º par de costelas, B, do primeiro ao 7º par de costelas, C, do 7º ao 10º par de costelas e D, do 5º ao 12º par de costelas. Turma, muitos alunos que eu já apliquei essa questão se foram induzidos, né, a responder a letra A, porque são 12 pares de costelas. Mas vale lembrar que temos 12 pares de costelas, sendo 7 denominadas costelas verdadeiras, 7 pares de costelas verdadeiras, 3 pares de costelas falsas e 2 pares de costelas flutuantes. Gabarito da questão número 6, letra B. Questão número 7. O mandato dos membros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia é: alternativa A, bienal, alternativa B, trienal, alternativa C, quadrienal e alternativa D, quinquenal. Questão número 7, gabarito letra C. O mandato dos membros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia é de 4 anos, ou seja, é um mandato quadrienal. Questão número 8. A função dos transformadores em um equipamento de raios-x é D. Alternativa A, transformar calor em raios-x. B, converter a corrente alternada em corrente contínua. C, fazer fluorescer certos sais metálicos. E D, elevar, reduzir e regular tensão. Lembrem do que eu disse, que muitas vezes a banca quer te induzir a responder a primeira alternativa. Observe que ele traz aqui a função dos transformadores e na letra A
ele usa o termo transformar calor em raios X. Mas, na verdade, a função dos transformadores é elevar, reduzir e regular tensão. Muitos devem ter respondido letra B, converter a corrente alternada em corrente contínua. Mas essa função é atribuída aos retificadores de corrente e não aos transformadores. Questão 8, gabarito, letra D. Questão número 9. Assinale a alternativa que corresponde ao componente do revelador que desempenha a função antioxidante. Alternativa A, glutaraldeído. Alternativa B, hidroquinona. Alternativa C, sulfito de sódio. E alternativa D, carbonato de sódio. Turma, o único composto que é comum tanto ao revelador quanto ao fixador e que possui a função antioxidante é o sulfito de sódio. Questão número 9, gabarito, letra C, aproveitando para fazer uma rápida revisão sobre os componentes químicos do revelador que possui pH alcalino. Nós temos o sulfito de sódio, que tem função antioxidante, a hidroquinona e o metol, que são responsáveis pela redução química, o carbonato de sódio e de potássio e o hidróxido de sódio e de potássio, que servem como aceleradores e produzem o amolecimento da emulsão gelatinosa. O brometo de potássio e o iodeto de potássio são agentes retardadores, eles regulam a duração da revelação. Já o glutaraldeído é um agente endurecedor. Questão número 10. Sobre a angiografia e procedimentos hemodinâmicos, assinale a alternativa correta. A administração de meios de contraste é totalmente dispensável nos procedimentos radiográficos. B. O tubo de raio-x do arco em C deve estar posicionado acima do paciente, enquanto o sistema de detecção deverá estar acima do paciente. C. O tubo de raio-x do arco em C deve estar posicionado abaixo do paciente, enquanto o sistema de detecção deverá estar acima do paciente. Letra D. Nos procedimentos angiográficos não é utilizada a técnica de Seldinger para cateterização. Turma, mais uma dica para vocês na hora da prova. Quando o enunciado como esse pede a alternativa correta e nas alternativas eu tenho termos muito específicos, muito intensos ou excludentes, geralmente estão relacionados à alternativa incorreta. Vou te dar um exemplo. A administração de meios de contraste é totalmente dispensável nos procedimentos angiográficos. Um outro exemplo, nos procedimentos angiográficos não é utilizada a técnica de Seldinger. São duas afirmativas incorretas. Se você observar a letra B e a letra C, elas têm uma pequena diferença. Na letra B, diz que o tubo de raio-x do arco em C deve estar posicionado acima do paciente, enquanto o sistema de detecção deverá estar também acima do paciente. Olha só. Não faz sentido, né? Como que ambos estarão acima do paciente? Não vou conseguir gerar uma imagem. Portanto, questão de número 10, o gabarito é a letra C. E isso aqui, pessoal, é inclusive uma forma de aplicar proteção radiológica. Eu trouxe uma imagem ilustrativa aqui da literatura do Buchon. Observe que quando eu tenho o tubo de raio-x acima do paciente e o receptor abaixo do paciente, a radiação espalhada da interação do feixe primário com o meu paciente irá direcionar para várias direções, incluindo aqui região cervical, crânio e face do meu paciente, do meu profissional, do indivíduo ocupacionalmente exposto. Quando eu inverto e coloco o tubo abaixo do paciente e o receptor acima, essa radiação espalhada será direcionada para região de abdômen, pelve e membros inferiores, onde eu tenho o avental
de chumbo para oferecer uma proteção para o meu indivíduo ocupacionalmente exposto. Portanto, questão 10, gabarito letra C. Questão de número 11. Leia as afirmativas a seguir. Tendinite é uma inflamação de um tendão. Costuma estar relacionada à dor e formigamento, geralmente nos membros superiores e nas mãos e dedos. O seu principal tratamento é feito através de aumento dos esforços repetitivos. 2. Equipamento de proteção individual, EPI, é qualquer dispositivo ou vestimenta usado pelo trabalhador para se proteger, como o dosímetro, por exemplo. Marque a alternativa correta. Alternativa A. As duas afirmativas são verdadeiras. B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. E D. As duas afirmativas são falsas. Turma, afirmativa 1, quando diz que o principal tratamento da tendinite é o aumento nos esforços repetitivos, está completamente equivocada. Assim como na afirmativa 2, quando diz que o dosímetro é um exemplo de EPI, equipamento de proteção individual. O dosímetro não protege, ele apenas mensura a radiação que foi recebida. Ele é um monitor de radiação, ele não é um protetor, ele não protege ninguém. Então, gabarito da questão 11, letra D, as duas afirmativas são falsas. Questão 12. Em um exame radiográfico das vias aéreas superiores em perfil, o raio central será direcionado ao nível. Alternativa A, da C4. Alternativa B, da C6 ou C7. Alternativa C, da T1. E alternativa D, do iode. Atenção, turma! Exame radiográfico das vias aéreas superiores em perfil. Raio central direcionado ao nível da C6 ou C7. Gabarito da questão 12, letra B, conforme Bontrager, 7ª edição. Questão número 13. Qual dos métodos abaixo é utilizado para avaliação radiográfica da patela? Alternativa A, NIR. Alternativa B, Coyle. Alternativa C, Rugston. E alternativa D, Fólio. Turma, o método que é utilizado para a avaliação radiográfica da patela é o método de Rugston, com o joelho flexionado em aproximadamente 45 graus. Questão número 13, gabarito letra C. A questão 14, analise as afirmativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. Dentre os 7 ossos que formam a órbita, 3 são cranianos. Segunda, o arco zigomático envolve 3 ossos. Terceira, na anatomia visualizam-se 2 arcos zigomáticos. E a quarta, o septo nasal é formado pelo osso iode. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. E adivinhe, é o gabarito da minha questão. De fato, dentre os 7 ossos que formam a órbita, 3 são cranianos, 4 são faciais. O arco zigomático, ele não envolve 3 ossos, envolve apenas 2, o zigomático e o temporal. Na anatomia, visualizam-se 2 arcos zigomáticos, direito e esquerdo. E o septo nasal não é formado pelo osso etimoide, e sim por 2 ossos, vômer e etimoide. Portanto, questão 14, gabarito, letra A. Questão 15. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. O trecho acima está em consonância com a alternativa A, Portaria 453/98, B, Norma CNEM 3.01, C, NR 32 e D, RDC 611/2022. Turma, quando o enunciado traz um trecho e pergunta se ele está em consonância com o quê, esse trecho do texto tem que estar integralmente
relacionado a uma das alternativas. E aqui no caso dessa questão é a NR32, que no item 32.4.4 traz a seguinte informação. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Questão 15, gabarito, letra C. Questão 16. Em relação à saúde do trabalhador, as radiações ionizantes são classificadas como um risco. Alternativa A, físico. B, químico. C, biológico. E D, ambiental. Gabarito da questão 16, letra A, está no anexo 1 da NR01. Agente físico é qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. São exemplos de agentes físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Questão 16, gabarito, letra A. Questão 17. Em relação às considerações para exames radiográficos de tórax, analisar os itens abaixo. 1. Suspender a respiração e expor na expiração. 2. Obter as radiografias, preferencialmente com o paciente em decúbito. Assinale a alternativa correta. Os itens 1 e 2 estão corretos. Somente o item 1 está correto. Somente o item 2 está correto. Ou os itens 1 e 2 estão incorretos. Analisando as duas afirmativas, estamos falando de um exame radiográfico de tórax. Sabemos que a exposição é feita na inspiração e não na expiração. Portanto, o item 1 nós já sabemos que está incorreto. Obter as radiografias preferencialmente com o paciente em decúbito também está incorreto. Portanto, gabarito da questão 17, letra D, os itens 1 e 2 estão incorretos. Questão 18. Em relação às considerações para exames radiográficos de tórax, analisar os itens abaixo. 1. O efeito das radiações ionizantes em um indivíduo depende basicamente da dose absorvida, alta ou baixa, da taxa de exposição, crônica, aguda, e da forma de exposição, corpo inteiro ou localizado. 2. Qualquer dose absorvida, exceto as doses provenientes de radiação natural, pode induzir ao câncer ou matar células. Assinale a alternativa correta. Os itens 1 e 2 estão corretos, somente o item 1 está correto, somente o item 2 está correto, os itens 1 e 2 estão incorretos. Turma, primeira afirmativa, correta. Segunda afirmativa, incorreta. Lembre daquele detalhe, olha o exceto aqui. Ó. Se a radiação natural não induzisse o câncer, no Brasil não teríamos um alto índice de câncer de pele do tipo não melanoma, que é o tipo de câncer mais incidente no país. E a principal causa é a exposição ao sol. Questão de número 18. Gabarito letra B. Somente o item 1 está correto. Questão 19. Um típico esqueleto humano adulto consiste em 206 ossos. Na região da cabeça são contabilizados, alternativa A, 8 ossos, alternativa B, 14 ossos, alternativa C, 22 ossos e alternativa D, 28 ossos. Muita, mas muita atenção ao que se pede no enunciado. Uma questão boba que muitos com certeza pensaram, essa tá fácil. A maioria pode ter errado. Nós sabemos que no crânio nós temos 8 ossos. Nós sabemos que na face nós temos 14 ossos. Nós sabemos que no conjunto crânio e face, somados, temos 22 ossos. Mas o enunciado pede cabeça. E muitos esquecem que na cabeça também temos os 6 ossos auditivos. Estribo, martelo e bigorna, 3 no ouvido direito, 3 no ouvido esquerdo. Portanto, na região da cabeça, nós temos 28 ossos. 8 ossos do crânio, 14 ossos da face e 6 ossos auditivos. Questão 19, gabarito, letra D. Questão 20.
Qual das sequências abaixo faz parte das sequências mínimas obrigatórias para a detecção de lesões cerebrais isquêmicas nos exames de ressonância magnética? Alternativa A, sagital T2. Alternativa B, sagital T1. Alternativa C, sagital flare. E alternativa D, coronal T1. Turma, tem um material que é fantástico, vocês conseguem baixar gratuitamente direto no site da CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia, que são os protocolos de tomografia e também de ressonância. E é baseado nesse material que essa questão foi elaborada. E o gabarito da nossa questão número 20 é a letra B, sagital T1. Observe que aqui eu tenho as sequências mínimas obrigatórias numa ressonância de crânio para avaliação de uma isquemia aguda, que é o sagital T1, que é o axial flare, o axial T2 e o coronal T2. Gabarito da questão 20, letra B. Questão 21. Qual das gerações de tomógrafos foi desenvolvida especificamente para os estudos tomográficos cardíacos e ficou conhecida como Scanner Cine-CT? Alternativa A, terceira geração. Alternativa B, quarta geração. Alternativa C, quinta geração. E alternativa D, sexta geração. Gabarito da questão 21 é a letra C. A quinta geração foi desenvolvida especificamente para estudos tomográficos cardíacos e ficou conhecida como Scanner Cine-CT. Questão 21, gabarito, letra C. Questão 22. De acordo com o protocolo, novamente, do Colégio Brasileiro de Radiologia, do CBR, para a realização de uma angiotomografia de aorta torácica, o contraste venoso deverá ser injetado na velocidade de alternativa A, 1 ml por segundo. Alternativa B, 1,5 a 2 ml por segundo. Alternativa C, 2,5 a 3 ml por segundo. E a alternativa D, 3 a 5 ml por segundo. Nós estamos falando de uma angiotomografia de aorta torácica. Gabarito da questão 22 é a letra D. A velocidade de injeção será de 3 a 5 ml por segundo. Questão 23. O risco de não visualizar uma lesão pela mamografia é reduzido se a mama examinada apresentar predominância tecidual do tipo alternativa A, fibroglandular, alternativa B, adiposo, alternativa C, glandular e alternativa D, fibroso. Turma, questão 23, o gabarito é a letra B. Uma predominância de tecido adiposo é uma predominância de tecido gorduroso. Ou seja, eu terei uma imagem mais escura. E é muito mais fácil visualizar uma lesão que aparecerá de forma mais radiopaca na imagem em um tecido de predominância escura, onde eu tenho um tecido gorduroso, tecido adiposo. Observem nessas 4 imagens que eu trouxe aqui para vocês, a referência está aqui embaixo no slide, onde eu tenho na letra A uma predominância de tecido gorduroso, na letra D uma mama muito densa, onde eu tenho ali uma estrutura muito mais clara. Vocês conseguem ver aqui que se eu tivesse um pontinho aqui bem pequeno, radiopaco, eu não conseguiria identificar facilmente. Seria muito fácil passar despercebida essa lesão. E aqui onde eu tenho um tecido predominantemente adiposo, teria uma visualização muito mais fácil. Portanto, questão 23, gabarito, letra B. Questão de número 24. Leia atentamente o texto a seguir. Observe que nós temos 5 lacunas a serem preenchidas. A primeira lacuna é a radioterapia realizada com a administração de radiação vinda de uma fonte colocada, tem uma segunda lacuna, do paciente, onde são utilizados aceleradores lineares e equipamentos de cobaltoterapia.
ok? Segunda parte, já na outra lacuna, a fonte de radiação é colocada, outra lacuna, do paciente ou muito próxima da pele através de outra lacuna revestidos. Nós sabemos que temos a teleterapia e a braquiterapia. A teleterapia é o tratamento feito à distância, ou seja, a fonte radioativa ou emissora, a fonte emissora de radiação estará a uma distância do paciente e do tumor. E a braquiterapia, eu tenho a aplicação da fonte radioativa próxima ou diretamente ao tumor. Assim fica mais fácil chegarmos ao gabarito, né? Então, nós vimos que a primeira parte, ele fala de aceleradores lineares ou cobaltoterapia. Aceleradores lineares e equipamentos de telecobaltoterapia são utilizados na teleterapia. Então, eu vou de cara eliminar a letra D. A teleterapia, nós já sabemos que é tele, a distância. Eu sempre uso a assimilação do seguinte, telefone. Eu não ligo para ninguém que está aqui do meu lado, eu ligo para quem está distante, que está longe de mim. Então, ó, se a teleterapia é para longe, eu consigo também eliminar a letra A e letra C. Gabarito da minha questão, letra B. A teleterapia é a radioterapia realizada com a administração de radiação vinda de uma fonte colocada longe do paciente, onde são utilizados aceleradores lineares e equipamentos de cobaltoterapia. Já na braquiterapia, a fonte de radiação é colocada dentro do paciente ou muito próxima da pele, através de radioisótopos revestidos. Questão 24, gabarito, letra B. Questão de número 25. Para o diagnóstico de osteoporose, utiliza-se preferencialmente o método radiográfico. Alternativa A, cintilografia óssea. Alternativa B, densitometria óssea. Alternativa C, tomografia computadorizada. E alternativa D, ressonância magnética. Questão 25, gabarito, letra B. A densitometria óssea é um exame realizado para definir a densidade óssea. Geralmente avaliam-se as regiões da coluna lombar e fêmur proximal para fazer o diagnóstico de osteoporose. Vale lembrar que o aparelho de densitometria óssea utiliza baixa dosagem de radiação, mas ainda utiliza radiação ionizante. Turma, finalizamos a primeira etapa do nosso simulado comentado. Na aula seguinte, comentaremos as questões de número 26 a 50. Então, eu te espero na próxima aula. Vamos juntos em busca da aprovação.